Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao projeto Auxílio ao Mestre. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos aqui produzindo conteúdos a fim de auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. E é um prazer ter você aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo com seus contatos. Esse trabalho que prestamos é um trabalho voluntário. Eu não ganho por visibilidade no YouTube. É um projeto que Deus colocou no nosso coração e estamos aí há alguns anos desempenhando essa agradável missão. E nesse trimestre nós estamos estudando o material proposto pela CPAD, cujo tema é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas, com exemplos da Palavra de Deus. Esse trimestre nós estamos abordando essa temática, aprendendo com os desafios, com os problemas, com as dificuldades que muitas outras famílias enfrentaram antes de nós, seja no casamento, na criação dos filhos, no relacionamento pai e filho, no relacionamento marido e esposo, no relacionamento sogra e nora, sogro e genro. São muitas lições. Nós não precisamos cometer os mesmos erros, ou não precisamos prolongar tanto o nosso sofrimento. Vamos aprender a partir destes exemplos. Está sendo uma bênção para a minha vida, para a minha família, e eu acredito que será também para a sua vida. E dando continuidade, hoje nós estudaremos a lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. A leitura bíblica encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 13, e depois lá no capítulo 24. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois, teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Na presente lição, amado, nós vamos compreender que Sansão, ele foi o último dos juízes em Israel.
Seus pais eram de uma família fervorosa e tementes a Deus. E eles se esforçaram muito para educar este menino dentro dos princípios da palavra de Deus, e os seus pais se tornaram para ele um modelo e um padrão moral a ser observado. Muito embora tivesse nos pais este modelo de conduta a ser observado, Sansão, ele se entregou aos prazeres carnais e fez escolhas um tanto equivocadas na sua vida. Seu fim não poderia ser diferente. Foi um trem trágico que o conduziu ao fracasso e à humilhação perante os seus inimigos. Então, a temática dessa semana que nós estaremos abordando é pais justos e filhos problemáticos. É o caso de Sansão. Teve uma boa base espiritual, moral e ética dos pais. Porém, quando ele atingiu a fase adulta, ele passou a fazer as suas escolhas, se envolveu com os prazeres da carne e acabou sendo derrotado pelos seus inimigos. É sobre isso que nós falaremos na lição de hoje. Os pais de Sansão. Meu amado, eu olho para os pais de Sansão e posso dizer que eu vejo ali a história de Sara e Abraão. Também era um casal que não podia ter filhos, mas Deus viu um comportamento ético e moral. Israel, naquela época, as famílias, os valores estavam pervertidos e invertidos. Cada um fazia aquilo que era justo aos seus próprios olhos. E com a família não seria diferente. Mas Sansão, o pai dele, Manoá, decidiu permanecer fiel à sua esposa, mesmo ela não tendo filho, em meio a uma sociedade liberal pervertida. Então, eles eram um casal fervoroso e temente a Deus. E a partir deste casal, Deus iria abençoar toda a nação, enviando um libertador. Na verdade, o último libertador de Israel no tempo dos juízes. Uma situação espiritualmente deplorável. No tempo dos juízes, imperou a degradação moral e espiritual em Israel. As famílias foram influenciadas por um estilo de vida pervertido. Foi neste contexto que o Senhor achou graça no lar de Manoá e sua esposa, pois havia algo de diferente neste casal. Todos buscam a Deus, mas ele está à procura daqueles que fazem a diferença, que não se deixam vencer pelo mal. Impressionante a história de Manoá e a sua família. Meu amado, nesse período aí nós vimos várias aberrações. Cada um fazia aquilo que achava que era certo. Então os valores morais e éticos, eles eram relativizados. Não, isso não tem problema, não tem pecado, não tem importância. Eu creio desta forma, eu vou fazer desta maneira. Então foi um período de degradação moral e espiritual terrível. E, consequentemente, as famílias, elas também foram atingidas e influenciadas por esta inversão de valores. Então, era normal um homem ter várias esposas, ter várias amantes, ideologias de gênero, orientação sexual pervertida, diferente da estabelecida por Deus. Então, havia nesse período uma degradação moral muito grande. Então, foi dentro deste contexto de degradação moral que Deus achou graça em Manoá, assim como ele achou graça também em Noé, em Abraão. Por que Deus achou graça em Manoá e a sua esposa? Porque havia algo de diferente nesse casal. Era um casal que preservou os padrões éticos, morais e espirituais da lei de Deus. Então esse casal era praticamente uma exceção no meio de uma geração corrompida. Então eu destaco o seguinte, que todos buscam a Deus, mas tem um tipo de pessoa que Deus busca. Que tipo de pessoas é essa? São pessoas como Manoá, a sua esposa, pessoas como Abraão e Sara. Então Deus está à procura de pessoas, daqueles que fazem a diferença, que não se deixam vencer pelo mal. O mal
ele continua sendo mal, ainda que todos venham praticar este mal. E o bem continua sendo bem, ainda que ninguém esteja praticando. Então, a fé desse casal estava centrada em Deus. Eles não estavam fazendo nada para serem aprovados pelos homens, mas eles buscavam a aprovação de Deus. A mulher agraciada. Muito embora sua esposa não pudesse lhe dar filhos, ainda assim, Manoá e sua esposa nunca deixaram de servir a Deus. Ao que se vê, a fidelidade e obediência desse casal estavam acima das circunstâncias. Não por acaso, o milagre de Deus bateu às suas portas. Chegara o tempo de Deus honrar-lhes a fé e lhes conceder um filho. E este seria o último juiz em Israel. Deus agraciou a esposa de Manoá, a mãe de Sansão. Havia algo diferente realmente, meu irmão. Muito embora ela não pudesse dar filhos, veja só, por que eles serviam a Deus? Porque tudo ia bem na vida deles, porque Deus estava realizando sonhos pessoais? Não. É um casal que viveu um contexto econômico muito de miséria em Israel. Eram subjugados, dominados pelos filisteus. Moralmente, espiritualmente, a nação estava numa total degradação. E esse casal, ele não tinha filhos. Ou seja, eles tinham tudo para se sentir frustrados, derrotados, mas eles nunca deixaram de servir a Deus. Esses aí poderiam realmente compor aquela canção: eu adoro pelo que ele é, eu não adoro pelo que ele faz. Haja o que houver, sempre ele será o meu Deus. Então eu vejo um casal que não negociava a sua fidelidade e a sua obediência. Essa fidelidade e obediência, elas estavam acima de qualquer circunstância. Se tivermos o filho, serviremos a Deus. Se não tivermos o filho, serviremos também a Deus. Se a mesa estiver farta, serviremos a Deus. Se a mesa não estiver farta, serviremos também a Deus. Se tudo der certo, serviremos a Deus. Se tudo der errado, serviremos também a Deus. Era um casal que tinha uma obediência incondicional acima das circunstâncias. E como Deus se agrada daqueles que o honram, a Bíblia fala: eu honro os que me honram. E então chegou o tempo de Deus honrar a fé, a dedicação e o comprometimento deste casal. Deus daria a eles um filho, e não é um filho qualquer. Ele teria um destaque na história de Israel. Ele seria o último juiz em Israel, que foi Sansão. Recebendo orientações divinas. O Senhor deu diretrizes específicas quanto à criação do menino. Caberia aos pais ensinar-lhe o temor do Senhor. De certa forma, a promessa passaria pelo zelo dos pais quanto à formação do caráter do filho. Quando os pais priorizam a educação cristã dos filhos, eles terão cumprido com a missão de educar. A responsabilidade agora será dos filhos, pois eles receberam uma boa base dos pais e terão condições de fazerem boas escolhas. O papel do pai e da mãe é ensinar, exortar o filho, tá bem, meu amado? De passar para o filho os valores éticos, morais, os princípios da palavra de Deus. O casal recebeu de Deus as diretrizes: olha, você não vai tomar vinho, bebida forte, você não vai se comer coisa impura, porque esse menino que vai nascer, já vai nascer nazireu. Ele já vai nascer debaixo de uma aliança com Deus. Então, vocês precisam educar. E a preocupação do pai era
como haveremos de educar este menino? Porque ele sabia acerca do valor, a importância da educação. Uma vez que ele viu, na sua época, muitos lares destruídos, em falência, a desobediência dos filhos, a rebeldia da nação. E eles não queriam que o seu filho tivesse o mesmo destino. Eles pediram informação, como haveremos de educar este menino. Então, a promessa de Deus, irmãos, ela passa também pelo quê? Pelo zelo dos pais quanto à formação do caráter do filho. Deus não manda filho ladrão, bandido, estuprador. Deus não manda filho problemático. São as escolhas deste filho e pode também ser a base que os pais deram. Então, nem sempre o erro pode ser atribuído aos pais. No caso aqui, os pais teriam que passar para o filho o quê? O temor do Senhor, os princípios éticos e morais, e ensinar o filho a amar a Deus e temer ao Senhor. Então, quando os pais, eles conscientes do seu papel de educar os filhos no temor do Senhor, investem na formação cristã dos seus filhos, podemos dizer que esses pais, então, cumpriram com a missão deles. Qual é a missão? Significa que os filhos serão todos uma bênção? Não necessariamente, porque como Sansão, há muitos outros casos que os pais se entregaram por completo, deram uma ótima base e o filho fez escolhas equivocadas. Mas quando o pai e a mãe tem essa preocupação de dar esta base para os filhos, eles cumpriram com a missão deles. A responsabilidade agora será dos filhos. Por isso que a Bíblia fala que o pecado do pai não recairá sobre o filho e o pecado do filho não vai recair sobre os pais. A alma que pecar, esta morrerá. E ainda assim, quando um pai falha quanto à educação dos filhos, ele também fará, o próprio filho fará suas escolhas pessoais. Então, a responsabilidade agora era de Sansão, porque ele recebeu dos pais uma boa base moral, religiosa, ética, e os pais não ensinaram somente na teoria. Os pais se tornaram um modelo ético de conduta, de pureza, de dedicação e de fervor. Agora, meu amor, a bola da vez estaria nas mãos de Sansão. Ele faria as suas escolhas e colheria o fruto das escolhas que haveria de fazer. O nascimento de Sansão e sua formação. Meu amado, eu posso dizer para você uma coisa. Sansão, de certa forma, ele foi privilegiado. Ele nasceu num lar muito bem estruturado, onde tinha a pessoa do pai, a mãe. Era um lar temente a Deus, não era um lar problemático, perturbado, e eram pais que receberam de Deus diretamente a missão de educar aquele filho, que Deus tinha um projeto para a vida dele. Então Deus preparou todo o ambiente, Deus preparou todas as circunstâncias em volta de Sansão para que ele se tornasse o homem que Deus havia idealizado para ele. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Sansão cresceu como uma criança comum. A grande diferença em sua vida foi a educação recebida dos pais. Ele sabia da sua condição de nazireu, e por ser obediente, se sujeitou aos pais e à aliança com Deus. O resultado do trabalho dos pais era notório. E já desde cedo, o Espírito de Deus se relacionava com Sansão e o guiava. É notório, de fato, o trabalho realizado pelos pais de Sansão. Vou analisar que Sansão nasceu como uma criança comum, irmãos. Viveu a fase de criança, brincou, deve ter feito lá as suas bagunças, né, de criança, jogando bola, se fosse os nossos dias, brincando com uma criança normal. Agora, a grande diferença na vida de Sansão foi a base familiar, a educação que ele recebeu dos pais. Talvez nem todas as crianças daquela geração tiveram a mesma base moral, ética
temente a Deus que Sansão teve. Então a grande diferença foi o quê? O amor dos pais, o carinho, a dedicação, o comprometimento deste casal em entregar e apresentar um filho que temesse a Deus, que servisse ao Senhor. Sansão, desde pequeno, ele já sabia da sua condição de nazireu, e ele aceitou. Ele era um filho submisso, ele se sujeitou àquilo, se sujeitou a Deus e seguiu todos os preceitos estabelecidos por Deus. O resultado do trabalho era tão grande que o comentarista, o escritor sagrado, ele chega a falar como o Espírito Santo interagia com Sansão. E gradativamente o Espírito Santo já ia guiando Sansão. Por que o Espírito Santo se relacionava com ele? Porque ele recebeu a base dos pais e os pais prestaram um grande trabalho. O grande diferencial na formação de Sansão foi a educação que ele recebeu dos seus pais. A família de Sansão. Os pais de Sansão não se limitaram em ensinar-lhe o temor de Deus. Eles se tornaram uma fonte de inspiração para o filho. Havia cumplicidade, amor, respeito e fervor neste lar. Tratava-se de um ambiente propício para a formação de um homem temente a Deus e de um cidadão consciente de seu papel junto à sociedade. Desde cedo, Sansão foi ensinado a fazer a diferença e não se deixar moldar pelo sistema pecaminoso da sua época. Meu irmão, que família abençoada que Sansão teve. Os pais de Sansão, irmãos, eles não se limitaram, não, nós vamos ensinar o temor do Senhor, vamos levar ele na escola bíblica dominical, vamos levar ele nos cultos, vamos levar ele para os cultos de vigília, para os cultos de doutrina, nós vamos inculcar na mente deles. Não, os pais fizeram muito mais. Os pais, eles serviram de modelo referencial, fonte de inspiração para o filho. Então, ele não foi somente ensinado. Os pais eram para ele a fonte da inspiração. Os pais se tornaram um modelo de ética, moral, valores, princípio, de zelo, de fervor, de oração, de jejum, de consagração. Ele viu a postura dos pais. Naquele lar havia o quê? Cumplicidade, o casal estava sempre junto, um sempre concordando, apoiando o outro, amor, respeito e fervor espiritual. Tratava-se realmente de um ambiente muito propício para a formação do caráter de um homem de Deus e de um cidadão consciente do seu dever para com a sociedade. Então nós vemos aí, Sansão ele teve toda a base familiar que ele precisava. Ele recebeu de Deus todos os recursos necessários para ele se desenvolver, se tornar um homem de bem, um homem temente a Deus e um cidadão destacado da sua época. Desde cedo, Sansão ele foi ensinado pelos pais a fazer a diferença. Eu fico imaginando Sansão vendo os meninos aprontar, os meninos respondendo pai e mãe, os meninos desobedecendo os pais, e os pais, papai, mas os amiguinhos estão tudo fazendo, meu filho. Eles estão fazendo porque os pais não tiveram o mesmo zelo que nós. Nós estamos te dando uma base para você temer a Deus, servir ao Senhor, você ter uma convicção da chamada de Deus para a sua vida e do seu papel diante da sociedade. Você não pode se render ao sistema pecaminoso da sua época. Todos estão fazendo o que é errado, sim, mas você deve fazer as suas escolhas baseadas no seu temor. Então, ele foi ensinado desde pequeno. Por que os pais ensinaram ele? Porque os pais também fizeram a diferença diante de um sistema pecaminoso que moldava as pessoas. As pessoas deixavam de fazer o bem para praticar o mal. Então, os pais podiam ensinar com conhecimento de causa. E os filhos precisam ver isso nos pais.
Os pais que não somente levam na escola bíblica, os pais que não somente levam para os cultos, mas o filho precisa ver no pai e ver na mãe um homem de Deus e uma mulher de Deus, que sejam para eles uma fonte de inspiração, que o leve a ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor e um homem de Deus de caráter. A formação de Sansão. Sansão cresceu em um lar temente ao Senhor, o que era raro naqueles dias. Apesar da depravação moral da sociedade, ele foi criado em um padrão moral bem elevado. Sansão teve tudo para dar certo, mas ao atingir a fase adulta, gradativamente foi se afastando dos valores e princípios repassados pelos pais. Seu fim seria trágico, suas escolhas o conduziriam à derrota e humilhação. Como foi a formação de Sansão? Irmãos, como nós já falamos aqui, Sansão recebeu toda a base moral, ética, valores e princípios para se tornar uma pessoa de bem. Ele tinha tudo para dar certo, ele era destacado na sua época, porque o lar de Sansão era diferenciado. A forma com que os pais o educaram, irmãos, era uma base muito sólida, muito bem estruturada. Porém, à medida que Sansão cresceu, atingiu talvez a maior idade, ele agora, meu amado, ele foi gradativamente se afastando dos valores morais, éticos. Ele vai lá para o lado dos filisteus, começa a cobiçar aquelas mulheres, começa a desejar, e isso não é um processo que se dá do dia para a noite. Aquela criança que foi ensinada a vida inteira servindo a Deus, participando dos pais do ciclo de oração, e o filho, quando atinge a fase adulta, ele se acha dono do seu próprio nariz e vai fazer as suas escolhas. E as escolhas de Sansão, irmãos, foram escolhas infelizes, e o fim dele seria um fim trágico. Por quê? Tudo aquilo que o homem deseja, ele vai colher o fruto daquilo que ele deseja. Ele vai colher o mal que ele planta, entendeu? Então, ele fez escolhas equivocadas. Mas, em momento nenhum, a gente pode atribuir esse fracasso de Sansão aos pais, porque os pais deram, sim, a ele a base. Então, a educação dos pais, elas têm um peso muito grande. É por isso que filho de crente não é salvo automaticamente porque é filho de crente. Deus não tem netos e bisnetos, Deus tem filhos. Deus se relaciona com seus filhos. Sansão teria que fazer as suas escolhas pessoais. Os pais não fracassaram no papel de ensinar o filho, assim como Adão e Eva não fracassaram na educação que deram para Caim e Abel. Cada um fez a sua escolha e colheu o fruto daquilo que plantaram. A fraqueza de caráter de Sansão. Nem todo fracasso relacionado aos filhos podemos atribuir aos pais. No caso de Sansão, nós vamos observar isso. Os pais cumpriram com o papel de educar o filho, passando valores, princípios. Ele recebeu toda a base, todo o conhecimento. Enquanto pequeno, ele trilhou o caminho junto com os pais, mas quando ele se sentiu dono da razão, quando ele começou a ter vitórias, realização de prodígios, coisas maravilhosas, o eu dele, a vaidade dele, a soberba dele cegaram-lhe o entendimento. E gradativamente Sansão foi se afastando mais e mais da base que o pai e a mãe haviam repassado para eles. Então os pais, eles não têm pleno domínio sobre os filhos quando eles crescem. Nós temos domínio sobre os filhos quando eles estão pequenos. Mas ao crescerem, eles farão as suas escolhas pessoais. Todavia, os pais não podem ser culpados, se sentirem culpados, porque uma vez que o pai investiu na formação do caráter cristão, investiu na base moral, ética e espiritual do filho. O pai não somente ensinou o filho o caminho certo, mas o pai se tornou uma fonte, um modelo para o filho. Meu amado, o pai não tem culpa alguma. Então é uma questão da fraqueza de caráter do próprio filho. Sobre isso nós vamos falar nesse tópico.
Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão foi único, um homem que valia por um exército. Seu erro foi presumir que todas as artimanhas do inimigo poderiam ser vencidas com a força bruta. Sansão mal sabia, o inimigo mudaria de estratégia. Em vez de vencê-lo através da força bruta, conquistaria sua confiança e o levaria a quebrar a aliança com seu Deus. O diabo sabe, irmãos, que é impossível ele nos derrotar se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Tá certo, querido? Ele só tem uma chance, é de criar um ambiente de pecado, para que a gente entre pelo caminho do pecado. Foi justamente o que Balaão propôs para o rei. Falou, você não consegue amaldiçoar esse povo é abençoado por Deus. Agora, você consegue amaldiçoar e levar esse povo a ser amaldiçoado pelo próprio Deus deles. Põe mulheres lá sedutoras, mulheres provocantes, para convidá-los para os cultos seus pagãos, e eles vão se deitar com elas e vão atrair a ira de Deus. E esse foi o conselho, porque Satanás sabe, irmão, Sansão, dadas as devidas proporções, ele foi único, ele foi um homem que valia por um exército. Ele não liderou exército como vários outros juízes, como Débora liderou, como Baraque liderou, e como Baruque, liderou, e tantos outros. Ele ficou o quê? Ele foi um homem que valia por um exército. E isso, de certa forma, irmão, mexeu com o ego de Sansão. Ele acreditava, meu amado, que ele podia resolver tudo na base da porrada, tudo na base da truculência. Ele era um homem bruto, um homem muito forte, que o Espírito de Deus vinha sobre ele. Mas ele não era nada estrategista. Ele não fazia ideia de que o inimigo mudaria a estratégia de ataque. Eles perceberam, não adianta juntar 1.000 homens, 2.000 homens, 3.000, 10.000. Ele vai matar. Ele arrancou a porta de bronze de uma cidade e andou com ela por mais de 20 quilômetros, irmãos. A força deste homem era algo sobrenatural. Era o Espírito de Deus através da vida dele. Ele foi ungido para matar. A unção dele era para matar. Então, meu amado, o que o adversário fez? Olha, se a gente bater de frente com ele, a gente não vai conseguir, porque ele é forte demais. Mas nós podemos ganhar a confiança dele. Nós podemos cair na graça dele e induzi-lo ao erro para levar ele a quebrar a aliança com o seu Deus. Satanás sabe disso, irmãos. Você pensa que você é forte, você pensa que você é super crente, ninguém é não, meu irmão. Satanás sabe que enquanto nós estivermos debaixo da vontade de Deus, submissos a Deus, ele não tem poder de nos tocar, se não for dentro da vontade permissiva de Deus, tá certo? Agora, quando nós saímos debaixo da proteção do Altíssimo e enveredamos pelo caminho do pecado, meu amado, nós vamos anular nossa aliança com Deus, porque o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele separa. A obediência, ela aproxima o homem de Deus. E Sansão, ele achou que todas as artimanhas investidas, ele iria resolver no tapa, no pescoção e na truculência. Mas o inimigo mudaria de estratégia. As carícias de Dalila surtiram mais efeito do que a espada de 1.000 homens com capacete, escudos e lanças. A presunção de Sansão. O maior erro cometido por Sansão foi o de se esquecer da razão das suas vitórias. O sucesso até então alcançado mexeu com a sua cabeça e ele não atribuiu a Deus a glória devida. Ele chegou a acreditar que poderia obter vitórias através dos esforços pessoais. A partir de então, Sansão passou a desprezar a Deus e se entregar aos prazeres carnais. Sansão cometeu muitos erros, irmãos. Desobedecer o pai, ir lá no território do inimigo cobiçar as mulheres. Certamente ele se envolveu moralmente, sexualmente com várias mulheres, já tinha uma vida já
meio devassa, tá certo? Mas dentre os maiores erros que ele cometeu, o maior erro que ele cometeu foi não atribuir a Deus a razão das suas vitórias. Então, como o homem consegue rasgar um leão na mão com as próprias mãos? Davi fez isso, mas ele estava com a unção de Deus, o Espírito de Deus sobre ele. Sansão fez isso porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, quando ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento, Deus estava zombando dos filisteus. E uma queixada de jumento não era uma arma de guerra, mas quando Deus quer guerrear da vitória, a gente pode não ter a melhor arma, a melhor tecnologia, o maior conhecimento, às vezes a gente não é a pessoa nem mais preparada e nem mais qualificada, e Deus dá vitória, irmãos. Então, em momento nenhum nós vemos Sansão atribuindo a Deus, olha, a minha força, eu consegui isso com a força do meu braço, porque eu sou cabra macho, sou cabra valente. Ele nunca se atribuiu a Deus a razão do sucesso, e aquele sucesso mexeu com a cabeça de Sansão. Para onde ele chegava, as mulheres faziam alvoroço. Aquilo ali, meu amado, mexeu com a cabeça, com a vaidade, com o orgulho, e ele não atribuiu a Deus a glória devida. Ele achou que era ele, que ele fazia, que ele acontecia. Ele chegou até a acreditar, irmãos, na sua loucura, na sua soberba, que ele poderia obter vitórias através dos seus esforços pessoais. A partir de então, Sansão começou o quê? A desprezar a Deus e se entregar aos prazeres carnais. Olha, eu estou fumando, estou bebendo e Deus está me dando vitória. Estou fumando, estou bebendo, estou traindo a minha esposa, abri a minha empresa, estou desviado da igreja e estou prosperando. Esse é o problema. As pessoas começam a associar o sucesso como aprovação de conduta, que Deus não está levando em consideração a sua vida pregressa, a sua vida moral e pervertida, irmão. A pessoa não atribui a Deus a glória devida por tudo que o Senhor tem feito. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Beberei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Quem dera que Sansão tivesse lido pelo menos alguns desses salmos, se bem que na época dele os salmos nem haviam sido escritos ainda. Então ele foi se afastando gradativamente, ninguém cai do dia para a noite. A queda de Sansão, ela foi um processo que culminou com a sua morte. Muito embora ele tenha se arrependido, ainda que na hora da morte, e Deus tenha restaurado o vigor dele, a aliança, mas ele morreu. Ele foi levantado para Deus para ser juiz, mas Sansão nunca deu conselho para ninguém. E nem tinha moral para dar conselho para ninguém. Era um homem truculento, era um homem carnal, era um homem escravo dos prazeres, escravo das suas paixões. Era um homem que Deus fez uma aliança para abençoar uma nação. Mas Sansão preocupou somente consigo mesmo, com seus prazeres e mais ninguém. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. As convicções de Sansão acerca do Senhor eram equivocadas. Ele acreditou que poderia usar a Deus. Acreditava que a aliança seria perpétua e unilateral, ou seja, ele se sentia acima do bem e do mal. Sansão não levou em consideração a seguinte condição: a aliança visava o bem-estar da coletividade e não a promoção individual. Sansão achou que a manifestação do poder de Deus era um sinal da aprovação da sua conduta. Aqui eu apresento vários equívocos acerca relacionados a Sansão e ao Senhor. Vários equívocos. Ele tinha a sua visão, a sua cosmovisão de Deus, irmãos, era equivocada. As convicções de Sansão acerca do Senhor eram realmente invertidas e equivocadas, porque naquela aliança ele achou que ele usaria Deus.
E não Deus usaria. Ele achou que podia usar a Deus. Ele achou que podia manipular o Espírito Santo de Deus quando ele bem desejasse. Outro erro cometido por Sansão. Ele acreditava que aquela aliança seria perpétua e unilateral. Que é isso? Olha, Deus me prometeu antes de eu nascer, sou nazireu. Eu não vou beber, eu não vou tomar álcool, não vou aproximar de morto, porque eu sou nazireu e nem vou raspar a cabeça. Mas as outras coisas estão liberadas. As outras coisas estão liberadas. Ele achou que esta aliança, ela seria uma aliança perpétua, por toda a vida, independente das suas escolhas, independente do seu comportamento, independente do seu padrão moral. Ele achou que era uma aliança unilateral, onde somente as responsabilidades diziam respeito a Deus e ele ficaria somente com o ônus. E o bônus todo para Deus. Então, a visão dele era equivocada. Aquela aliança, irmãos, ela era o quê? Condicional. E há de ser que se andar diante do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te fará prosperar. Há de ser que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, todos te seguirão e te acompanharão todas estas bênçãos. Irmãos, todas as promessas de Deus, elas são condicionais. Tá bem, meu querido? Coloque diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Então, Sansão achou que era o quê? Que a aliança era perpétua por toda a vida, independente daquilo que ele fizesse, e unilateral. A única responsabilidade seria da parte de Deus. E ele não tinha responsabilidade nenhuma. Então ele acreditava, se fosse nos nossos dias, talvez ele acreditava que uma vez salvo, sempre salvo. Posso fazer o que quiser, aprontar todas, porque no final Deus tem a responsabilidade de me salvar. Então, de certa forma, ele se sentia acima do bem e do mal. Porque, afinal de contas, ele era o Sansão, o homem usado pelo Espírito Santo. Sansão não levou em consideração a seguinte condição. A aliança que Deus fez com ele não visava a promoção pessoal de Sansão, visava o bem-estar da coletividade do povo. Quando Deus abençoa alguém no ministério da palavra, no ministério da cura, no ministério dos dons espirituais, irmãos, Deus está preocupado em abençoar a igreja. A proposta de Deus, que Deus tem em mente, não é a promoção individual. Deus tem como visão o bem-estar da igreja, a edificação da igreja. E Sansão, ele era egoísta. Ele não se preocupava com a coletividade, com o bem-estar da nação. Todas as ações deles eram motivadas a partir do seu desejo de vingança, dos seus prazeres, dos seus desejos, da sua vontade. É aquele menino que foi ensinado pelos pais, mas era um menino que era egocêntrico. Ele achava que o mundo girava em torno dele e que Deus girava em torno dele, que Deus que estava ao dispor dele a hora que ele desejasse. Meu irmão, Sansão achou que a manifestação do poder de Deus através da sua vida era o sinônimo de aprovação da sua conduta. Então nós vemos aí vários equívocos cometidos por Sansão. Aí Jesus lá na frente, ele disse, naquele dia muitos virão no meu e dirão, Senhor, no teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, levantamos paralíticos, no teu nome nós fizemos sinais, prodígios e maravilhas. Jesus fala, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então vai ser duro ouvir isso de Deus. Irmãos, que Deus nos console, que Deus nos dê força, você que é pai, que cumpriu a sua missão de educar, que deu toda a base moral, ética e cristã para o seu filho. E agora, após adulto, ele fez escolhas equivocadas. Ore a Deus pela salvação do seu filho. Eu creio plenamente que as orações dos pais de Sansão foram decisivas para Deus usar de misericórdia para com ele, para com a salvação. Eu creio que Sansão foi salvo, morreu numa situação de vexame, de humilhação, de derrota. Mas ainda assim Deus foi misericordioso para com aquele homem.
E Deus, ele vai ser misericordioso para com seu filho. Não desista do seu filho, ainda que ele tenha feito escolhas equivocadas. Clame a Deus por ele, interceda a Deus pela salvação do seu filho. E quando sobrevier sobre ele, sobre o seu filho, uma situação contrária, de vergonha, de humilhação, de derrota, entenda o que Deus está realizando na vida do seu filho para pelo menos salvá-lo, resgatar a alma dele para a salvação, tá bom? E você, que não se preocupa com a base ética, moral e cristã do seu filho, cuidado. O seu filho está observando os seus passos. Os nossos filhos estão observando os nossos passos. Que eu e você sejamos a fonte de moral, inspiração, para que os nossos filhos vejam em nós um homem de Deus e uma mulher de Deus e sigam os nossos passos, tá bom, meu amado? Encerramos aqui a nossa ministração. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Continuo pedindo que ore pela minha saúde. Não estou bem de saúde, tenho passado muito mal. É com muita dificuldade que nós estamos realizando esse trabalho. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, este estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Meu Deus, ensina-nos a sermos pais abençoadores, que edifica a nossa casa, que ensina os nossos filhos no temor do Senhor. Guarda os nossos filhos, ó Pai, porque nós estamos investindo na base, na formação do caráter deles. Mas nós não somos, ó Pai, donos deles, eles farão escolhas amanhã. Eu não sei quais escolhas nossos filhos, meus filhos farão, mas eu peço, preserva a alma deles, ó Pai. Não desista dos nossos filhos, perdoa os seus pecados, restaura-os, nem que seja para a salvação. Pai, nós te oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz e até a próxima oportunidade, se Deus não me chamar e se não houver o arrebatamento. Fique na paz, em nome de Jesus.